noite a todas, todos e todes. Agradeço a presença de vocês hoje aqui. O meu nome é Vanessa Fornec, faço parte da comissão organizadora do Urbanicidades e é com grande satisfação que nós, do LEALC, Laboratório de Estudos do Ambiente Urbano Contemporâneo, daremos continuidade ao 10º ciclo de Cinema e Debate Urbanicidades, que acontece desde 2015 no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP. O Urbanicidades surge como um experimento interno aos encontros do nosso grupo de pesquisa, um exercício sobre a observação da cidade como uma realidade e ideação em constante transformação, que conformamos, habitamos e somos habitados, partilhamos e produzimos em nossas práticas. A ideia e o objetivo do Urbanicidades é a de provocar reflexão e debate, ampliando o diálogo para além da comunidade acadêmica, por meio de sessões temáticas, utilizando recursos audiovisuais que incentivem a discussão. As edições anteriores estão disponíveis no repositório do IAL, através do site e do canal do YouTube do IAL USP. Neste ano, o Urbanicidades conta com o apoio do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, integrando a programação temática do 22 no IAL, proposta pela Comissão de Cultura e Extensão, que traz para o debate as contribuições da Semana de 1922 ao Brasil, sob um ponto de vista contemporâneo. Além disso, de modo muito especial nesse semestre, as sessões do Urbanicidades voltam ao formato presencial aqui no SESC em São Carlos. Então, a parceria com o SESC afirma o nosso objetivo de ampliar a discussão para além da universidade. O ciclo anual do Urbanicidades, intitulado Repensando Brasis, por meio das lentes do cinema e suas criações artísticas que dialogam e refletem momentos decisivos da cultura nacional, nos convida à reflexão sobre as múltiplas identidades que constituem os nossos Brasis. É dividido em 2 módulos, um em cada semestre. O primeiro módulo, sob o título de Retratos do Brasil, apresentou os filmes Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade, Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de Glauber Rocha, e Bye Bye Brasil, de Cacá Diegues. Então, neste segundo módulo, que tem o título Brasis de Hoje e Amanhã, se propõe investigar as diversas nuances de nossas identidades, pondo em discussão nosso legado sociocultural e o Brasil que queremos ser. Hoje, a terceira sessão do segundo semestre, exibiremos o filme A Última Floresta, de Davi Kopenawa Yanomami e Luiz Bolognese. Bom, então, para quem ainda não conhece Urbanicidades, iniciamos com a exibição do filme e, após o término, temos uma conversa com 2 convidados e abriremos espaço para todo o público, para comentários, perguntas e interações. Então, para o nosso debate, contamos com a presença do Shelley Barreto, liderança do Centro de Cultura Indígena da UFSCar, e o Rui Sardinha, professor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP. Contamos também com a Heloísa Cizeski, integrante da comissão organizadora e que mediará o debate comigo. Para aqueles que quiserem ser certificado como ouvinte, deverão participar de 2 ou mais sessões do segundo módulo e preencher o formulário de presença disponibilizado pelo QR Code durante o evento. O formulário está junto da porta, daí, então quem quiser é só preencher o formulário. Então, para maiores informações sobre as atividades do LEALC e as próximas sessões do Urbanicidades, acompanhe nosso site, nossa página no Facebook e nosso perfil no Instagram e no Twitch. Muito obrigada e desejo uma boa sessão a todos. Olá, boa noite, gente. Então, para dar
continuidade à nossa sessão de hoje, iniciar nossa conversa. Essa noite a gente conta com a presença do Shell Lei e do Rui. Shell Barreto é do povo tucano do Alto do Rio Negro Amazonas, estudante de Engenharia Mecânica na UFSCar e atual representante do Centro de Culturas Indígenas, o CCI. O centro representa todo o coletivo indígena da UFSCar, contando com mais de 300 integrantes somente em São Carlos. É também um ponto de referência para as lutas dos povos indígenas na universidade e realiza a Semana Indígena, que é um evento onde são propostas diversas atividades com o intuito de apresentar as culturas e costumes, sendo essa uma atividade aberta a todo o público. Rui Sardinha é professor no IA-USP, bacharel, mestre e doutor em filosofia pela FEFELESH, na USP, e líder do grupo de pesquisa CNPq, Núcleo de Estudos das Espacialidades Contemporâneas, UNEC. É pesquisador do GT Economia Política, eu vou traduzir aqui, da Informação, Comunicação e Cultura do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, o CLACSO, e da Rede Celso Furtado de Pesquisa em Comunicação, Cultura e Desenvolvimento. Tem experiência acadêmica e profissional na área de estética, história da arte e da arquitetura, economia política da cultura, da comunicação e da informação, cultura contemporânea, filosofia e história da tecnologia, atuando principalmente nos seguintes temas: economia política, da cultura e da comunicação, cultura e artes contemporâneas e políticas culturais. Eu agradeço muito a presença de vocês dois e então a gente abre agora o espaço para uma fala inicial de vocês, né, de 20 minutos. Como de costume, o nosso convidado externo começa, então, Shell, se você quiser fazer sua fala, depois a gente passa para o Rui. Muito obrigada. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Eu me chamo Shell, em português, mas o meu nome tradicional, meu nome de batismo é Arkuto, que é um macaquinho. É só um macaquinho. Naquele tempo a gente não tinha os nomes que a gente conhece hoje em dia, e a gente dava os nomes de plantas e árvores, plantas, animais. Gente, essa mensagem que esse filme trouxe, essa mensagem cultural bem forte, ela representa o que a gente é hoje em dia, aqui na universidade e também na nossa comunidade, da onde a gente veio. Como esse filme foi retratado lá na região próximo de onde eu moro, então eu acho que eu posso falar um pouco com um pouco mais de firmeza sobre isso, porque na minha região de São Gabriel da Cachoeira, a gente são 23 povos, cada um com o seu costume, com suas crenças, mas todos nós cultivamos da mesma origem, da mesma criação. Nós viemos de Omakwa. Omakwa é o avô do universo. No princípio só existia ele. E ele vivia na sua maloca, lá nas nuvens. E ele se sentia sozinho, ele se sentia isolado, sozinho. E daí ele criou os que chama Pamoni Marsan. Pamoni Marsan se chama seres de transformação. E de lá, da maloca do céu, ele depositou esses seres em forma de alevinos na Baía de Guarabara. Eu estou passando bem superficial sobre a criação da minha cultura, mas também tem a ver com o que passou no filme, porque a gente é da mesma região e somos também quase da mesma cultura. E é isso, pessoal. Quando a gente vem da nossa comunidade, nós não deixamos de ser indígenas, nós não deixamos de cultivar nossa cultura, de viver, de sentir. Eu não me recordo agora, um filósofo, um pensador antigo, ele dizia em umas frases dele que o ser humano, por ser um ser pensante, um ser inteligente, ele está acima de tudo, de todos, assim. Ele tem autoridade. Nós, indígenas, não pensamos desse jeito. A floresta, o rio, o vento, todos eles são seres, são Pamani Marsan, seres de transformação.
Eles são nossos irmãos, eles são nossos cunhados, então nós devemos respeito por eles. E é isso que o não indígena não entende quando ele vê a gente cultivando a nossa cultura. Muitos não entendem, acham que é baboseira, acham que as histórias nem mitos são, nem lendas são só histórias, mas não, são tradições muito antigas, muito antigas. O filme retrata tradições de 1000 anos antes agora, né? 500 anos antes da descoberta do Brasil, já existia relatos de povos Yanomami lá. Mas já existia coisas há mais de 5.000 anos escritas, grafismos indígenas. O grafismo indígena é um tipo de linguagem também. Pode-se dizer que foi também uma das primeiras línguas criadas, uma primeira dos sentidos. Então, é isso, pessoal. Sobre isso, eu acho que é mais ou menos isso que eu tenho que falar. A gente não deixa de ser indígena por estar aqui na universidade, muito pelo contrário. A gente vem aqui ensinar vocês também, passar um pouco, mostrar a nossa cultura, mostrar quem nós somos, o que nós fazemos e, com todo respeito, também aprender a cultura de vocês. É por isso que nós estamos ocupando as universidades, estamos aldeando, que é para poder formar profissionais indígenas e que possam voltar para sua comunidade e ensinar melhor, passar o recado para a nossa comunidade e estruturar mais, para que possa no futuro mais indígenas venham, se formem e fortaleçam o movimento indígena. Porque hoje em dia o movimento indígena, se não é um dos maiores que apoia a educação hoje em dia. Porque não é novidade para ninguém o atual governo totalmente contra os direitos indígenas e direitos sociais que foram conquistados através de muitas lutas. Meus avós, meus parentes no passado sangraram, choraram, adoeceram para que hoje em dia a gente pudesse estar aqui. E isso está querendo ser tirado de uma hora para outra. Não é assim. A gente vai brigar, a gente é resistência e estamos aqui adquirindo conhecimento para fortalecer muito mais ainda o movimento indígena. É isso, pessoal. Muito agradecido, viu? Boa noite a todas e todos, todes. Queria inicialmente agradecer o convite do Leal, Vanessa, Heloísa, assim como eles comentaram no início, né, como eles comentou no início, esse é um ciclo, né, assim, que faz parte de um evento que nós organizamos no IAU, o traço 22 no IAU, em comemoração a esse bicentenário da independência, Semana de Artes, etc. E por uma feliz coincidência, né, resolvemos nesse ciclo pensar o Brasil, né? E também, nesse sentido, também foi uma feliz coincidência que o mote para o evento do SESC, também em comemoração a esse bicentenário, esse centenário, tenha sido o Diversos Brasis, né? Diversidades, etc. Eu acho que esse ciclo do Urbanicidades, ele toca exatamente nessas questões, enquanto somos múltiplos, enquanto somos diversos, né? Mas enquanto, apesar dessa diversidade, temos elos, temos elementos que nos atam, né? Eu queria começar com alguns trechos da introdução que o Davi Copenaua fez no livro A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, né? Foi um livro produzido, escrito pelo Copenaua e pelo Bruce Albert. E nesse prólogo desse livro, embora não tenha sido um livro, né, assim, que tenha relação direta com o filme, quando ele foi escrito e tal, mas acho que tem tudo a ver com o que a gente viu hoje. Vou pegar só alguns trechos. Ele diz: faz muito tempo você veio viver entre nós e falava como um fantasma. Aos poucos,
você foi aprendendo a imitar minha língua e a rir conosco. Nós éramos jovens, e no começo você não me conhecia. Nossos pensamentos e nossas vidas são diferentes, porque você é filho dessa outra gente, que chamamos de Napê. Seus professores não haviam ensinado a sonhar, como nós fazemos. Apesar disso, você veio até mim e se tornou meu amigo. Você ficou do meu lado e mais tarde quis conhecer os dizeres do Chapiri, que na sua língua vocês chamam de espírito. Então, entreguei a você minhas palavras e lhe pedi que levá-las longe para serem conhecidas pelos brancos, que não sabem nada sobre nós. Mais tarde, eu disse a você, se você quiser pegar minhas palavras, não as destrua, são as palavras de Omama e do Chapiri. Desenhe-as primeiro em peles de imagem, depois olhe sempre para elas. Você vai pensar, ai Chopé, essa é a mesma história dos espíritos. Os brancos não pensam muito adiante no futuro. Sempre estão preocupados demais com as coisas do momento. É por isso que eu gostaria que eles ouvissem minhas palavras através dos desenhos que você faz delas, para que penetrem nas suas mentes. Gostaria que, após tê-la compreendida, e dissessem a si mesmos, os Yanomami são gente diferente de nós, e, no entanto, suas palavras são retas e claras. Agora, entendemos o que eles pensam. São palavras verdadeiras. A floresta deles é bela e silenciosa. Eles ali foram criados e vivem sem preocupação desde o primeiro tempo. O pensamento deles segue caminho o pensamento deles segue caminhos outros que o da mercadoria. Gostaria que os brancos parassem de pensar que nossa floresta é morta, que ela foi posta lá à toa. Quero fazê-los escutar a voz do Chapiri, que ali brincam sem parar, dançando sobre seus espelhos resplandecentes. Quem sabe assim eles queiram defendê-las conosco. Esse livro, A Queda do Céu, né, que é um livro fundamental para que a gente nos entenda, né, foi um livro escrito com esse intuito, né, de tentar de alguma maneira fazer com que os brancos aprendam com os Yanomami, fazer com que os brancos queiram brincar entre nós, com eles, né? E esse filme, eu acho que ele tem um pouco esse objetivo também, né? Não se trata de um filme para os Yanomami, sobre os Yanomamis, né? Mas eu acho que se trata de um filme para que a gente pense sobre como nós lidamos com todas essas questões. Se eu fosse traduzir, resumir esse filme em uma palavra, eu diria que é um filme que trata sobre feitiço, né? Num determinado momento, o Schopenhauer fala do feitiço da mercadoria, né? Do quanto o homem branco se deixou enfeitiçar por esse mundo das mercadorias, a ponto desse feitiço tomar conta dos seus sonhos. Ele sonha com a posse da mercadoria, com aquilo que a mercadoria traz ou pode trazer, e nesse sonho, que talvez possa ser traduzido por um pesadelo, né, esse homem esquece de viver, né, esquece de brincar, esquece de prestar atenção no aqui e no agora. Então, nesse sentido, talvez essa seja uma das grandes mensagens, ou dos grandes ensinamentos que esses espíritos, né, têm para nos dar. Eu não vou aqui, né, nem teria condições de falar sobre os povos originários, sobre os Yanomamis, etc., mas eu queria chamar algumas atenção para alguns aspectos do próprio filme, né? É interessante como o filme começa com uma imagem, né, que mostra esse paredão emblemático, né, da região,
E ao mesmo tempo, num voo panorâmico, mostra a localização lá daquela aldeia Yanomami, né? E nessa primeira imagem já coloca então uma relação entre o homem e a natureza, né? Um aldeamento, uma construção que se confronta com aquele verde, né? com aqueles elementos criados pela própria natureza, mas que aos poucos a gente vai entendendo como se trata de uma outra relação, de uma outra ocupação. Não é uma ocupação da destruição, mas é uma ocupação do respeito, é uma ocupação da integração, né? E também, logo numa das primeiras imagens do filme, aparece um indígena, né, que está lá com o seu arco e a sua flecha, mas também está vestido com sandália havaiana e com uma bermuda, né? E aos poucos o filme vai trazendo esses outros elementos dessa cultura não indígena. Aparece um bule de café, aparece uma panela onde as comidas são preparadas, aparece bacia, um pouco mais à frente, né, aparece camisetas de nylon, o próprio Davi vestindo, portando um relógio, um pouco mais à frente vai aparecer celulares, né, e quase que termina, né, o Davi em Harvard, num quarto de hotel com ar-condicionado, olhando para a paisagem, né? Então, ou seja, não se trata de uma cultura fossilizada, né? Não se trata de uma cultura ossificada, mas se trata de uma cultura que dialoga, né? Que incorpora, que se apropria de alguns desses elementos da contemporaneidade, mas não se deixa, isso talvez seja importante, né? Uma cultura que não se deixou enfeitiçar, né? Embora houvesse tentativas, né? E na própria estrutura narrativa do filme, essa sedução, esse feitiço da mercadoria se coloca, né? Num determinado momento, um jovem, não por acaso, né? Ele desaparece e a primeira tentativa de explicação para o desaparecimento dele foi que ele fora enfeitiçado por algum espírito da floresta ou porque ele pudera ter sido capturado por um animal, alguma coisa assim, né? Então, na conversa lá da esposa com a mãe dela vai dizer, olha, talvez, né, ele tenha sido enfeitiçado, etc, etc. Mas logo depois aparece, né, a cena dele avistando o mundo do garimpo, né, conversando com um outro que já houvera sido seduzido por esse universo do garimpo, e ele volta, né, e na sua sabedoria o Davi diz que sabe exatamente o que aconteceu, que ele havia sido de alguma maneira enfeitiçado ou seduzido por esse universo, mas o Davi dá um sábio conselho para ele, e na verdade o Davi está falando para os jovens, para os seus filhos, né, para todos aqueles jovens que de alguma maneira se deixam enfeitiçar por esse universo, né? Davi diz, olha, os homens brancos, eles são muito safos, né? Eles têm bonitas palavras, eles nos seduzem, etc., nos prometem grandes coisas, mas de repente, né, num determinado momento, ele nos deixa ao Deus dará. E de repente, aqui você pode ser verdadeiramente livre, né? Você pode ser livre para, se você quiser, isso é importante, caçar, trabalhar, brincar, sonhar, né? Liberdade essa que talvez você não conseguiria nesse outro mundo, né? E nesse sentido, então, isso que me parece também importante, né? Não se trata de uma fala somente do Davi para os membros da sua comunidade, etc., mas é uma fala do Davi para todos nós, né? Estava falando do feitiço da mercadoria, para quem
né, das ciências sociais, etc., sabe que um termo bastante importante utilizado pelo Marx para entender a lógica do capital é justamente o fetiche da mercadoria, né? O quanto esse fetiche da mercadoria ele estrutura todo um modo de ser, né? Eu acho que nesse momento, então, da gente repensar os nossos Brasis, as nossas diversidades, etc., eu acho que é um momento bastante propício para que a gente pense sobre aquilo que nos enfeitiçou. E só para terminar, eu queria chamar a atenção, né, para um fato bastante importante, me parece, nesse filme, né, que é essa indistinção entre a ficção e a realidade, né, entre o mundo dos sonhos e o chamado mundo da realidade, como é que, e a própria estrutura narrativa do filme, ele trabalha, eu acho que nesses dois registros, né, não estabelecendo hierarquias, distinções entre esses dois registros. E também uma coisa bastante importante, né, é o quanto os mitos de origem, as narrações das origens, etc., elas estão presentes em várias culturas, né, e cada um, assim, talvez elas revelem mais sobre as culturas em si, os povos em si, do que uma eventual verdade sobre o universo, né? Eu sempre digo, nós escolhemos acreditar, né, e chamar de verdade uma narrativa que diz que tudo que existe estava concentrado num ponto, né, menor que a cabeça de um alfinete, e que de repente, a partir de uma grande explosão, tudo o que existe veio, né, a existir, e mais ainda, que ainda hoje é possível que a gente capture sons dessa explosão originária, né? Mais ficção do que isso é impossível, né? E só para terminar, queria dizer: salve Sônia Guajajara, salve a bancada da terra. Obrigado. Muito obrigada pelas falas de vocês dois. E eu vou começar aqui, então agora a gente abre para vocês também, se vocês quiserem fazer contribuições, perguntas. A Sandra vai estar com o microfone aí embaixo, né? É só sinalizar para ela, que a gente... Tá um pouquinho difícil de enxergar vocês, mas eu vou conseguir. Tem como dar uma reguladinha? Dá uma diminuída. Perfeito. Obrigada. Agora a gente vê vocês melhor. Só para acrescentar algumas coisas assim que o Rui já colocou em relação ao filme, né? A Queda do Céu foi o livro de cabeceira assim, do Bolognese, né, que é o diretor, e do diretor de fotografia, que é o Pedro Marques, isso. Então eles se inspiraram muito nesse livro, e eu acho que o filme acaba sendo mais um meio que o Davi encontrou de colocar e de mostrar essa realidade Yanomami, né, para que a gente conheça. No começo do filme ele deixa isso bem claro, né, ele fala que o branco não conhece a gente, o branco não ouve o que a gente fala, então o filme está aí para ser mais um meio da gente conhecer esse outro, né. Então, só algumas informações, só para a gente se situar, assim, as filmagens elas foram feitas antes da pandemia, né, em 2018. A equipe ficou 4 semanas na aldeia Uatorique, acho que é assim que pronuncia, e que vai fazer essa junção, como o Rui colocou, né? Ele é um documentário semi-ficcional, então tem ali muito do cotidiano, né? Um cotidiano muito simples de você estar ali vendo como tudo, né? Ou quase tudo da cultura vai acontecendo. É um registro muito lindo de como se relaciona entre eles, com o meio, com a floresta. E aí vai juntar esse lado do Davi enquanto ambientalista, né, que está ali na frente tentando lutar e resistir e travar as batalhas que precisa. E vai trazer esse lugar do mito também, né, de qual foi a origem em que ele também... É isso que o Rui colocou, né? Essa distinção ela é quase
invisível ali, você não sabe o que é a história, o que é real, e que eu acho que é exatamente essa a intenção, né? Então, eu queria trazer uma pergunta que um dos temas, né, que aparece bastante no filme é a questão do garimpo e da invasão que as terras né, as terras indígenas estão sofrendo hoje. Uma emergência e uma urgência que transparece também no título, né, A Última Floresta, porque o povo Yanomami é um dos que mais resistem ali, então, né, como o final do filme coloca, desde 1986, né, nessa infeliz dinâmica contra os garimpeiros. Então, de 2019 para cá, a gente sabe que as terras Yanomamis têm sofrido ataques e invasões cada vez maiores, né? Entre 15 e 20 mil garimpeiros invadiram essas terras, destruíram a mata, contaminaram as águas com mercúrio. Só em 2020, mais de 500 hectares foram degradados, né? Em 30 anos, é a pior devastação da história que a gente tem nas terras do povo Yanomami. Agora, esses tempos, saiu reportagem que os rios na terra Yanomami têm 8.600% de contaminação de mercúrio. Então, os rios estão morrendo. As forças armadas que costumavam fazer essa desocupação, elas não estão atuando mais nesse lugar, porque o governo não está mais, né? Não está ali para isso. Além de que a gente vem vendo diversos retrocessos nas políticas ambientais, né? Seja com o PL 191, que é o que busca regulamentar a mineração dentro das terras indígenas, ou ainda o PL 490 de 2007, que estabelece o marco temporal, né? Todas essas tentativas de ir diminuindo os direitos que foram conquistados pelos indígenas. O filme, uma das primeiras cenas também são os homens, né, se pintando e se preparando para ir para esse embate ali com os garimpeiros, né? O Davi chega e conversa com eles. E aí depois tem a cena do menino que se enfeitiça, né? Do jovem ali, e o Davi coloca o seu conselho. Então o filme ele traz esse cenário, né, que a gente está vivendo, e coloca essa urgência da gente ter um olhar mais direcionado para a luta dos povos indígenas que estão resistindo aí há mais de 500 anos. Então, eu queria perguntar para vocês, né, inseridos no meio em que vocês se encontram atualmente, né, o Shell como estudante da universidade, o professor Rui como professor há um tempo já, de que forma que é possível resistir a gente, e aí talvez eu me coloque, né, enquanto não indígenas, como é que a gente pode resistir e encontrar caminhos para que essas pautas sejam mais debatidas e visibilizadas? Se puderem comentar um pouco sobre isso. Então, eu acredito que os veículos de mídia estão fazendo um ótimo trabalho com isso, divulgando, inclusive esse filme está na Netflix. Foi a primeira vez, uma semana antes de eu receber o convite, eu tinha assistido esse filme por acaso, e eu achei super interessante, foi um abalo assim para mim, sabe? A nossa luta não começa em 86 com a invasão dos garimpeiros, não começa em 88 com a construção da nova Constituição, não começa lá em 1500 com a invasão dos portugueses aqui, porque foi invasão, não foi descoberta, invadiram. E aonde a gente vive, na região a gente vive ali no Alto Rio Negro, a gente teve essa vantagem porque era distante de eles chegarem. Os primeiros que chegaram lá foram os salesianos, os padres, os jesuítas. Foi ali que começou o genocídio cultural, o genocídio étnico, porque em nome da religião, em nome de Deus, os padres não permitiam, proibiam literalmente a gente de ser quem a gente era. Era realmente um genocídio étnico, cultural.
a gente era proibido de fazer nossas cerimônias, de cultivar nossa cultura, porque diziam que era do diabo, que aquilo não era certo, sendo que aquilo somos nós. Eles chegaram, não procuraram entender, não procuraram saber, e já foram tomando o que era nosso. Muitos líderes de antigamente, do passado, foram expulsos da sua casa, da sua própria casa. Aí imagina, você está na sua casa, assistindo sua TV lá, de boa, aí chega o pessoal, sai, essa casa é minha, pode ir embora, aqui é meu agora. Foi isso que aconteceu. E a gente lá naquele tempo não tinha voz, a gente não tinha visibilidade e tinha que aceitar. Os padres chegaram, pegaram as lideranças e expulsaram daquela região, da própria casa deles. E eles foram, por incrível que pareça, foram fazer comunidade na terra dos Yanomami, lá no Balaio. E é o que está acontecendo com os garimpeiros agora. Os garimpeiros chegam do jeito que eles bem entendem, do jeito que eles querem. O governo literalmente fecha os olhos para isso. No filme retrata isso. Se não fossem os próprios indígenas com a sua força, com a sua garra, determinação e coragem para chegar lá e bater de frente com os garimpeiros, hoje em dia estava uma terra sem lei. Com certeza, estava tudo mexido. Apesar de hoje em dia já estar bem prejudicado, os rios, a floresta já ter desmatado, dizimado muita coisa. Até as próprias aldeias, eles não respeitam. Eles chegam, usam da terra, poluem, chegam nas aldeias, estupram as mulheres, literalmente. Eu não estou falando baboseira, é sério isso, gente. Fazem o que bem entenderem. Nas comunidades mais carentes, sabe? Porque aonde, tipo essa que o Davi Copenau lá estava, essa é uma comunidade bem forte. Ali o povo é bem unido, não que as outras não sejam, mas ali é onde tem a maior concentração do povo. Então, dali que ele tira sua força, sabe? E é isso mesmo que o professor falou também. A nossa conectividade com a natureza, com a terra, é muito forte. É como se ela fosse nossa mãe, ela geriu a gente, ela pariu, então a gente tem que respeitar e cultivar e cuidar. Bom, é isso, pessoal. Obrigado. Bom, Elô, eu acho que, em primeiro lugar, percebendo que essa não é uma luta dos indígenas, dos Yanomami, né, mas é uma luta nossa, né? E a preservação, pegando um pouco o mote do filme, a preservação da última floresta, no fundo, é a preservação da humanidade, né, por um lado. Por outro lado, e isso eu acho que é fundamental a gente também entender, né, é que essa luta indígena, hoje em dia, ela está no centro nervoso, nevrálgico, né, do capitalismo mundial, né, ou seja, a questão do extrativismo, né, a questão do agronegócio, etc., são elementos fundamentais, né, para essa lógica. E, portanto, essa é uma luta antissistêmica por excelência, né? E só para lembrar essa questão, essa luta aí, né, pelos malefícios da mineração, ou melhor, desse tipo de mineração, né, é também a luta para que Mariana, para que Brumadinho não voltem a acontecer, né? Mas também a gente tem vários documentários, etc., retratando, por exemplo, a mineração ou a guerra do nióbio, por exemplo, na África, né? O quanto inúmeras populações são dizimadas, né, por conta desse tipo de exploração, né? Então, ou seja, não é uma especificidade do Brasil, é uma luta de uma lógica econômica mundial muito poderosa, né, que impõe cada vez mais as suas formas por conta desse feitiço dessa mercadoria. Agora, por outro lado,
e também eu acho que a gente tem que prestar um pouco atenção com relação a isso, né? É que a estrutura econômica da mineração, ela é uma estrutura que responsabiliza em grande medida as pessoas erradas, né? Os garimpeiros, aqueles que estão lá na frente, etc., etc., são também vítimas desse processo, né? Os grandes mineradores, etc., como os grandes narcotraficantes, etc., estão muito longe disso, né? Desse esquema. Então, assim, eu acho que também uma das frentes, uma das lutas, né, é mostrar o quanto todos nós somos vítimas desse grande processo, né? E agora, Heloísa, assim, estamos lidando com forças muito poderosas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante que se resista, né? Eu acho que esse movimento feito pelos indígenas, né, de ocupação de determinados espaços, né, e, por exemplo, de ocupação, no caso do Brasil, né, do legislativo, etc., é um momento bastante importante, né? Ainda que seja um movimento ainda minoritário, mas eu acho que esses espaços precisam ser ocupados, essas vozes precisam ser ouvidas, as nossas vozes. Certo, muito bem. Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Não? Não? Tá. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Deixa eu só pegar. Um segundo, tá, gente? É que eu acho que a gente já... Bom, você tem alguma pergunta? Não. Tá bom, eu vou fazer essa pergunta, mas talvez a gente já tenha tocado nela. E se vocês quiserem se animar aí embaixo e participar, na próxima é vocês, tá? Eu assisti e li algumas entrevistas do Davi e dos dois diretores, né? Antes de me preparar para essa discussão hoje. E aí, uma coisa que o Copenaua, né, o Davi Copenaua falou, que ele não queria que o filme retratasse um povo coitado, um povo fraco, né? Ele queria mostrar o povo dele, ele queria mostrar um xamã forte, ele queria mostrar um povo saudável, um povo bonito, né? Que para ele quem está doente e fraco é a gente que está, né, o povo da cidade, né, que está destruindo as florestas e acabando com a água que tem para beber. E que ele queria mostrar para o povo da cidade o erro, né? E aí eu acho que entra nisso que o Rui falou sobre esse feitiço, sobre o final do filme também, né? Deixa isso mais claro quando traz o Davi em Harvard falando o discurso dele da mercadoria, que tem essa ênfase. Mas essa visão distorcida, né? Que distorcida dos povos indígenas, né? De serem vítimas, de serem ou que é um povo que precisa ser civilizado, né? Eu ainda peguei muito isso, né, na escola, de aprender a história dessa forma. Então, o quanto essa narrativa ela foi reproduzida, ela vem sendo reproduzida para validar uma exploração, uma invasão. Então, se vocês quiserem comentar um pouco sobre isso, ou melhor, né, comentar a potência que tem nessa cosmovisão indígena, né, que está guardada ali, que a gente pode tanto aprender. Se tiverem mais algum comentário nesse sentido. Bom, a cosmologia da nossa cultura, ela é bem forte ainda. Hoje em dia ela ainda é cultivada com bastante força, com bastante propriedade ainda. Porque ali na região onde nós vivemos,
pega três regiões importantes, que é Brasil, Colômbia e Venezuela. É uma região enorme, uma região amazônica mesmo, onde ali ainda, hoje em dia, vive aqueles xamãs, os pajés, que a gente chama na língua de Iaí, tradicional, aqueles cultural que gosta de sentar, que gosta de passar a história para o mais novo, que gosta de repassar mesmo a história dos benzimentos. Os benzimentos, gente, vou falar um pouquinho aqui sobre a cultura. Na minha cultura, eu sou tucano. A gente tem 3 pilares fundamentais dentro da nossa comunidade, que é o Iaí, o pajé, que cuida, ele é responsável por fazer a ponte entre mundo espiritual e aqui, o nosso mundo físico. É só através dele que o Pamani Marçã, seres de transformação, seres da floresta, através do Iaí que eles vão se expressar, que eles vão conversar. Só com ele que ele chega. Independentemente de lugar que ele estiver, ele sendo pajé, está no sangue dele, está na alma, está no destino dele. Ele nasceu para fazer aquilo. Independentemente de o ser do rio estar lá perto da comunidade e o pajé estar lá na Europa, ele vai bater lá. É por causa da cosmologia nossa. Ainda é muito forte. E eu acredito, eu estou aqui cultivando ela e passando para vocês, tentando repassar um pouco para vocês. O segundo pilar chama Comum. Comum é o mestre de benzimento. Ele é responsável por receber dos Pamanimarca, através de sonhos, de pensamentos, ele recebe o conhecimento da cura. Ele é responsável por fazer os benzimentos e curar a sua comunidade. No sonho, a Monomia, a avó do universo, fala para ele, leva ele na floresta. Vão andando, eles passeiam, e aí ele mostra, essa planta aqui, você pode usar para fazer isso. Você pode usar para dar o banho na criança quando ela nasce. A criança, quando ela nasce, ela vem crua ainda. Na porta de casa, próximo da casa do pajé, ele planta carajuru, ele planta genipapo, ele planta... como é o nome daquele vermelho? Urucu, ele planta urucu também. Essas 3 plantas são responsáveis por fazer desenhos, grafismos, e esses grafismos têm significado. Quando a criança nasce, o comum pega o carajuru é uma sementinha, ele fica bem vermelho. Pega o carajuru, reza, passa no umbigo da criança, passa na testa da criança, passa no peito da criança, fechando o corpo daquela criança para que ela não possa adoecer, para que ela seja uma criança saudável, que possa crescer, comer bem e que não seja aquela criança também que chora demais, sabe? Isso são perturbações que fazem com que a criança chore, perturbações que vêm através dos seus pais. Os seus pais estão ali fazendo alguma coisa errada e quem sente é a criança. Aí daí o comum, através do carajuru, rezado, benzido, ele acalma aquilo. Então esse é o segundo pilar. O terceiro pilar é o Baiá. Baiá chama mestre de cerimônia, de canto, de dança. Ele é responsável por conduzir toda a comunidade quando é tempo de festejo, quando é tempo de comemoração. Ou então quando é tempo da bucuri. Da bucuri para nós é quando é tempo de fartura. Quando a gente vai na roça, tem bastante fartura. Nossa, eu tenho demais. Isso tudo vai estragar comigo. Partilha com a comunidade. Somos muitos. Partilha. E nessa partilha, nós fazemos a cerimônia, onde essa cerimônia chama acabei de falar. Então, por que é isso, pessoal. Então, sobre a cosmologia, a nossa cultura,
ainda é bem ativa no meio da gente, tanto lá na nossa comunidade quanto aqui na universidade quando a gente vem. Temos vários parentes aqui na UFSCar, somos mais de 300, e grande parte é da minha região, do Rio Negro. Então, com isso a gente se sente mais familiarizado, mais em casa, sabe? Quando a gente vem da nossa comunidade para cá, a gente não pensa desse jeito, pelo menos eu não pensava desse jeito, sabe? Aqui a gente vai se acostumando, se adaptando. E é isso, pessoal. Obrigado. Aproveitando, Shell, assim, uma questão que eu ia colocar é justamente essa, assim, né? É como é que esses seus parentes que estão aqui em São Carlos, como é que eles entendem e experienciam essa cidade, né? E até aproveitando aqui uma intervenção do Denilson Baniwa, né? Que eu acho que aqui em São Carlos ela assume um outro significado, que acho que a gente devia espalhar isso aqui, né? São Carlos, terra indígena, né? Assim, em cada marco, né, dessa cidade. Eu acho que a gente tem, não só pela presença física, né, de todos os nossos parentes aqui, mas também pelo longo trabalho que a UFSCar vem realizando, né, ao longo aí de vários anos, tal. Eu acho que a gente tem um espaço muito importante para que essas cosmologias, né, sejam conhecidas, pelo menos, né? E aí eu acho que tem uma questão que você tocou na sua primeira intervenção, você volta a tocar agora, e que eu acho que pode, assim, e que é um perigo que nós corremos, né, com relação ao grafismo, né? Quer dizer, fazer um grafismo no corpo, né, não é somente uma questão estética, né, uma questão artística, mas ela tem uma intervenção direta na realidade, né? E nesse sentido, eu estou dizendo isso porque a gente acostumou, né, aqui a pensar uma separação arte e vida, né? E a gente faz um esforço enorme para pensar mecanismos de intervenção, de reunificação, arte e vida, etc., né? Quando a gente tem culturas que vivem isso diariamente, né? Eu acho que um dos perigos que essa separação estética, vida, né, arte, vida, imaginário, vida, trazem é justamente que a gente, brancos, né, que a gente veja esse filme como arte. Sabe aquela coisa? Ou seja, está ganhando vários prêmios, etc, etc. Entramos aqui, assistimos, né, nos sensibilizamos e daqui a pouco, opa, deixa eu voltar para o meu mundinho da realidade, fazendo exatamente aquelas questões que a gente está acostumado, né? Então, oxalá esse filme possa servir de grafismo, né? Nesse sentido que você está dizendo, né? Oxalá esse filme e esse momento ele possa ser tatuado nas nossas existências, né, e funcionar como um mecanismo que nos una, né, a outras dimensões, a outras cosmologias. Eu acho que, de fato, o Schopenhauer tem razão, né, quando ele vai para Harvard e fala, olha, escutem, eu vim aqui para ensinar, né, eu não vim aqui para aprender. O que eu preciso aprender já me foi ensinado, né, por Omama, etc, etc. Ou seja, os grandes espíritos já me ensinaram tudo, né? Vocês é que precisam aprender, né? Então, oxalá a gente tenha a humildade de reconhecer que, de fato, estamos num momento de muito aprendizado, né? E eu acho que isso, Heloísa, tem a ver com isso que você falou, com uma longa tradição, né, que vem desde o ensino fundamental, né, que vai nos fazendo, na verdade, acreditar em determinadas crenças, né?
E é preciso que isso mude, né? Talvez a gente possa muito pouco, né? Mas talvez a gente possa fazer um pequeno movimento que é votando bem, né? no dia 30. Mas que também esse votar bem não signifique simplesmente ir lá e depositar, né, um voto, um número na urna eletrônica. Esse votar bem significa que se cobre, né? Significa que se faça um monitoramento constante, né? Que significa dizer, olha, o meu voto significa isso, né? E, portanto, estou depositando em você esse poder, esse mecanismo, né? Então, a gente precisa vigiar constantemente. Ai, muito bom. Eu tô achando ótimo aqui. Alguém tem Temos uma pergunta? Um comentário? Tá bom. Comentário. Obrigada. Oi, boa noite. Obrigada pela oportunidade de ouvir todos vocês. É mais um comentário, assim, indicação, já que a gente, não indígena, a gente só responde à lógica do consumo, que possamos consumir coisas que possam acrescentar um pouco nessa discussão que a gente precisa assumir como nossa, né, como coletiva. Eu estava aqui, enquanto vocês estavam falando, estava pesquisando sobre um documentário que eu assisti na Netflix há alguns anos já, mas que me tocou muito e que, por coincidência, também é do Luiz Bolognese, né? Que é o Guerras do Brasil, são 5 episódios, e aí ele vai tratar de 5, né, episódios marcantes do Brasil. Acho que a Guerra do Paraguai, Guerra das Conquistas, que é como ele chama essa invasão que o Brasil sofreu e todo esse processo de civilizatório imposto sobre as comunidades indígenas. Ele vai falar da Revolução de 30, Guerra dos Palmares e outro que agora eu não lembro. Mas eu lembro que quando eu assisti esse documentário, de todos os 5 episódios, o que mais me tocou foi o Guerra das Conquistas, se não me engano é esse o nome. Porque, ao contrário do que ele traz agora nesse filme que a gente acabou de ver, que tenta trazer uma perspectiva de como, da cosmovisão indígena, de todas essas crenças, né, que fundamentam essa vivência na floresta, com os bichos, com a terra, com o mundo como um todo. Ao contrário disso, ele traz no Guerras do Brasil um cenário que acho que a gente tapa muito os olhos para ver, né? E que, apesar de que, como o Rui falou, a gente deveria assumir essa guerra como nossa também, ainda é uma guerra muito solitária dos povos indígenas. Então é uma guerra de uma violência assim, absurda, e que eu acho que só agora que a gente está começando a entender a dimensão disso, porque está tocando na gente, porque a gente começa a sentir que o clima está mudando. Então parece que só agora está chegando na gente. Eu digo por mim, só agora eu tive a oportunidade de votar numa pessoa indígena. E votei. Então eu acho que esse documentário é muito bom, assim, porque ele traz, apesar de trazer essa guerra explícita, porque ela é explícita, ele não cai num erro que o Ailton Krenak fala muito, que é eles tentam que a gente acredite que o mundo está acabando, que é para que a gente desista. Então, eu queria até ler uma frase que é muito curtinha, mas que me marcou muito, que é do Ailton, que ele fala: se você fosse chamado para uma dança cósmica, você ficaria triste? Então, sobre essa alegria de viver que a gente não pode deixar sumir, né? A gente não pode acreditar que essa guerra está acabando com tudo, porque ainda há chance da gente recuperar as coisas. Enfim, era um comentário mais no sentido de indicar esse documentário, porque eu acho que é uma visão que a gente precisa ter
para sair desse estado pacífico que a gente está. Né? Enfim, obrigada, gente. Boa noite a todos. Eu quero fazer aqui apenas na verdade, elogiar por esse momento e dizer, né, que para mim esse filme ele foi trazer uma questão do pertencimento, da cultura, mas além disso trazer uma crítica, né? Nós como pessoas não indígenas que não estão presentes dentro dessa cultura, para reconhecermos e vermos o tanto que a cultura do outro é importante, porque nós acreditamos, nós temos uma base educativa muito colonial, então nós não reconhecemos a cultura do outro como uma verdade, nós temos a nossa verdade e nós queremos impor essa verdade sobre os outros, assim como o professor ressaltou e assim como o Shell ressaltou. E eu quero trazer como exemplo a região onde eu moro, né, que eu sou natural do Maranhão, e a gente vê uma forte presença de comunidades indígenas e comunidades quilombolas que fazem parte ali da nossa região. Só que as pessoas elas não reconhecem que ali há uma forte presença dessas comunidades e há um forte preconceito, discriminação contra eles, deles que estão ali presentes, que fazem parte também. Porque, como eu disse, nós temos uma base muito forte, muito colonial, e nós discriminamos o outro. E eu quero dizer aqui que é importante que essas discussões, elas perpassem esse campo e elas entrem também na escola, dentro da educação e dentro do campo educacional, onde perpassa as políticas públicas, porque as crianças, elas são a nossa base. Às vezes os adultos a gente não vai ter jeito, então a gente tem que investir nas crianças, né? Que ali, para elas reconhecerem o quanto é importante o outro, a vida do outro também é importante, não apenas a dela, e analisar que existem várias formas de viver e várias formas de vida, que não apenas aquele mundo dele, que ele está inserido, que é verdade. Eu digo isso porque eu cresci em uma base, eu tive uma formação religiosa cristã muito forte, e eu só fui reconhecer que existiam outras culturas, outros modos de vida, depois que eu entrei na universidade. As pessoas, às vezes, eu venho com um discurso assim meio preconceituoso, aí epa, não é aqui, eu tenho que pisar, tenho o meu lugar de fala, mas eu também tenho que respeitar o outro, então nós precisamos disso, de respeitar o outro, de nos colocar no lugar do outro, porque é uma luta que não é só deles, é uma luta nossa. Eu sou negra, hoje eu me reconheço como negra, mas eu não me reconhecia como negra. Não porque eu não assumia meu cabelo, não, mas é porque eu não sabia o lugar da onde eu vim. Então nós temos que saber, conhecer o lugar onde a gente vem. E as crianças, elas precisam desse, eu falo como pedagoga, porque as crianças, elas precisam conhecer, porque a base é a escola, é a educação infantil, é lá onde os professores eles vão ensinar que o índio não é só, o dia do índio não é só aquele dia de pegar um desenho e pintar lá uma imagem, dia do índio, comemorar e ver o índio como um ser do outro mundo, que às vezes as crianças têm até medo. Quando vê um índio, corre. É uma coisa assim, horrível, né? E também a questão do negro, né? No Brasil. Então nós precisamos repensar isso e fomentar mais espaços de discussões que perpassem 4 paredes. Para mim tinha que ser num lugar aberto para todo mundo escutar. Porque hoje nós temos um discurso muito grande de violência, um discurso de ódio. E isso coloca o diferente como um alvo, o que não é bom. E nós precisamos fomentar mais espaços de discussões e eu gostei muito. Eu recebi o convite da Vanessa, mas eu não imaginava que ia ser assim, eu até chorei na hora do filme. Então, obrigada, gente. Parabéns. Obrigada. Você quer comentar alguma coisa? Quer comentar? Não? Muito obrigada pelas contribuições. Bom, antes
da gente ir para a última pergunta, para a gente encerrar, eu queria perguntar para você, te convidar a contar um pouco o que é o Centro de Cultura Indígena, é isso, né, o CCI, qual que é o trabalho que vocês fazem, só para a gente já aproveitar esse momento e conhecer um pouco como vocês se organizam na UFSCar. Então, pessoal, já são 15 anos de ações afirmativas na UFSCar. Já tem 15 anos de presença indígena na UFSCar. E o CCI surgiu há 9 anos, mais ou menos. Ele surgiu com a demanda dos estudantes da época de terem uma sala para se reunirem. Porque até então eles se reuniam debaixo de uma árvore lá para conversar, fazer suas reuniões. Mas como o quantitativo já estava crescendo demais, eles queriam uma sala. E a reitoria não queria liberar, dando várias desculpas. Então daí, vamos pensar, vamos criar então o nosso CCI, o nosso Centro de Culturas Indígenas, para a gente ir mais forte, pedir uma sala. Mesmo assim, não foi dada. Então, vamos criar o ENEI, o Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas. A primeira edição foi em 2013, na UFSCar. Foi diante desse evento que a gente conseguiu, eu falo incluindo agora, só que os parentes do passado, eles conseguiram consolidar o CCI junto e, através disso, conseguiram uma sala para se reunir. E de lá para cá, o CCI vem fazendo várias atividades, vários trabalhos. Eu acho que o mais simples e o mais feito é o acolhimento. Porque, como vocês viram no filme, a gente, quando sai da nossa comunidade e vem para a cidade grande, a gente vem com um pensamento. A gente não vem pensando como vocês, assim, igualmente, né? A gente vem num pensamento mais aberto ou fechado, não sei, vai depender, né? Então o CCI está aqui para acolher esses parentes e poder guiá-los nesses primeiros passos dentro da universidade e também na cidade, para que eles não se sintam sós, assim, sozinhos, desamparados. A gente, dentro da universidade, também somos só um. A gente é só uma comunidade, apesar de ter, eu acredito que agora 51 etnias diferentes de todo o Brasil, a gente tem na UFSCar, a gente é só é uma comunidade só. Assim como vocês viram no filme, aquela maloca circular, redonda, onde eles dividem o chão, onde eles dividem a comida, onde eles dividem o teto. É assim que a gente se vê, é assim o trabalho que o CCI faz com o coletivo indígena. A gente procura unir o nosso coletivo para ficarmos mais fortes. E fora o acolhimento, a gente tem a Semana Indígena. A Semana Indígena é onde a gente tenta pegar toda essa gama de cultura, de língua, de costumes que a gente tem dentro da UFSCar e mostrar para vocês. É só uma semana durante um mês, é só uma semana onde são feitas atividades de linguística, onde são apresentadas várias línguas de todo o Brasil, inclusive línguas indígenas, são apresentados os grafismos, e como o professor falou, o grafismo tem significado, ele não pode ser feito à toa por questão de estética, por questão de ficar bonito. Não, ele tem seu significado, e através do grafismo a gente também mexe com a energia do corpo. A gente pintando passa a energia que a gente tem, ou então recebe a energia que a pessoa tem. Se a pessoa está num dia mal, se a pessoa está... Isso vai ser sentido. Então, o grafismo tem o seu significado e tem o seu peso, o seu poder. E a gente passa isso, a gente mostra isso na Semana Indígena para vocês, com todas as explicações do que significa, de como veio, como se originou isso. Temos também o Torneio Pajé, onde através dele nós mostramos para vocês alguns esportes daqui mesmo, esportes nossos, de nossas comunidades. A gente faz também conversa nas escolas
quando a gente recebe convite, tipo o SESC, a gente vem participar, a gente vem palestrar, passar para vocês essa ideia, essa imagem que a gente tem. E até agora é isso. Eu acho que quase há 4 meses na coordenação do CCI, a gente pegou pós-pandemia, bem no meio do semestre, estava um turbilhão de bagunça. Estamos tentando alinhar as coisas e vamos montar um calendário do CCI, do Centro de Culturas Indígenas, para poder incluir esses eventos, essas atividades aqui no nosso calendário e poder repassar mais e desconstruir mesmo essa ideia que os não indígenas têm da gente quando a gente vem para cá. Desconstruir esses estereotipos, tudo. Uma coisa que me deixou um pouquinho assim também foi a apropriação cultural com nossos adornos sagrados, os nossos cocares, nossas roupas, nossos instrumentos de dança. Isso hoje em dia está sendo usado em carnaval, em festa do dia do indígena. Isso eu não gosto, não aprovo, e eu acredito que através dessas atividades, desse trabalho, a gente vai desconstruindo esse pensamento colonial ainda. É isso, pessoal. Obrigado. Ô, Shell, e a semana, né, que você falou, ela já, tipo, acontece uma vez por ano, uma vez por mês, Uma vez por ano. Uma vez por ano. Isso. Já teve esse ano? Já, esse ano já foi, se eu não me engano, foi em julho. Tá. A gente já realizou. Legal. E vocês têm rede social? Sim, a gente tem o Facebook e tem o Instagram. Sabe dizer o Instagram, Guilmar? Não sei de cabeça. Pesquisa aí, por favor, rapidinho, que eu também não sei de cabeça. Bom, então, para terminar, pode procurar, depois a gente fala aqui. Pode, claro. Então, pessoal, só mais um para encerrar. É que em novembro o CCI está com um evento muito importante para ele, que vai ser em Brasília, na UNB, que é o FENEI, o Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena. Já está na 4ª edição e a gente está fazendo um movimento como CCI, a gente está se mexendo. A federal agora, com esses novos cortes, está bem precária a situação, então a gente como coletivo ali decidiu andar praticamente com as suas próprias pernas, sem depender da UFSCar. E eu queria só pedir um apoio de vocês, se vocês puderem divulgar o nosso card nas suas redes sociais, para que a gente possa custear a viagem para esse evento, porque lá vão ser debatidas várias discussões que afetam diretamente o nosso coletivo e de todas as federais do Brasil. E também estará reunido lá várias lideranças, vários nomes importantes para o movimento estudantil indígena. Então é super importante a presença da UFSCar com o seu coletivo, que é pioneiro com a presença indígena nas universidades. Obrigado, pessoal. Manda pra mim que a gente, enquanto grupo, a gente replica. Achou a arroba? Como é que é? CCI. UFSCar 10, arroba. CCI.fiscar 10. CCI.fiscar 10. Gente, então sigam lá. Então, vamos ter que terminar, né? Mas foi tudo muito gostoso. Eu fiquei bastante animada com esse momento hoje à noite, dessa noite. Então, como o Rui começou falando, né, a proposta desse ciclo anual do Urbanicidades, em conjunto com a Comissão de Cultura e Extensão do IAL, é a comemoração do centenário da Semana da Arte Moderna, né? E que a gente colocasse em discussão, a gente conversando dentro do grupo, né, para enfim, fazer a curadoria, etc., que a gente tocasse nessa discussão da questão da identidade, né, a identidade desse povo brasileiro. E chegando aqui na última sessão, né, depois de 6 encontros, eu percebo como, na verdade,
há tanto ainda para a gente se conhecer dessa imensidão que é o povo brasileiro. E que talvez a coisa mais bonita seja a gente entender que somos povos brasileiros, né? Sempre no plural. O diretor, o Bolognese, ele, em uma das mesas que ele participou, ele colocou de uma forma que eu achei bem bonita a intenção do filme, né? Ele colocou assim, abro aspas, aproximar e fazer conhecer a verdade e de perto. Quando a gente se aproxima, a gente se encanta. Quando a gente se encanta, a gente respeita. E quando a gente respeita, a gente aprende com eles. E aí, fecho aspas, eu acho que esse pode ser o caminho mais profícuo para a gente pensar como que a gente pode seguir os próximos 100 anos, né? Se aproximar daquilo que a gente não conhece, se encantar com o diferente, aprender com esse diferente para a gente repensar como é que a gente está lidando com as nossas existências. Então, eu queria saber de vocês, pensando em tudo isso que a gente conversou hoje, que foi discutido, qual que é a principal mensagem que a Última Floresta deixa para a gente repensar os nossos Brasis? Vou começar então. E talvez a grande mensagem seja essa palavra que você acabou de se referir na fala do Luiz, né? Assim, nos deixemos enfeitiçar, né? Ou melhor, nos deixemos encantar. O encantamento nesse sentido mais amplo da palavra, né? Eu acho que está faltando encanto, né? Está faltando, e como o Davi mesmo falou, né? Assim, no filme também ele aponta isso, né? Assim, está faltando mais brincadeira, né? Mais leveza. E talvez aproveitando aqui, já que o ano que vem terá uma nova edição da Semana Indígena, né? Talvez fosse o momento assim, da gente tentar fazer dessa Semana Indígena do ano que vem, né? Não uma semana do CCI, né? Não uma semana da UFSCar, né? Mas talvez uma semana que São Carlos possa acolhê-la, né? Possa abraçá-la. Vamos fazer um grande moquém em 2023 aqui, né? Assim, São Carlos, terra indígena, né? Tenho certeza que, já envolvendo, né, que o SESC vai apoiar essa ideia. Obrigado, gente. Eu acredito que, para mim, a grande mensagem que foi repassada nesse filme foi o respeito e o entendimento, e deixar de ser ignorante, procurar entender o que o outro pensa, o que o outro quer. Até não precisa nem entender, só respeitar. Acho que é isso. Bom, então, eu gostaria de agradecer, para a gente encerrar, ao trabalho e comprometimento da equipe do Urbanicidades, que são mulheres muito dedicadas, que fazem tudo isso aqui acontecer. Bárbara Guazelli, Bárbara Scudeller, a gente sempre trava no sobrenome dela, gente, é uma coisa do grupo, assim. Beatriz Carvalho, Camila Guimarães, Lara Garrote, Vanessa Fornec, que dividiu a mesa aqui comigo, e eu, Heloísa Cizeski. Agradecemos também ao professor Manuel Rodrigues Alves, professor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, coordenador do nosso grupo de pesquisa, o LEALC, e criador do projeto. Agradecer também à Comissão de Cultura e Extensão do IAUSP. Agradecer a Sandra aqui hoje como representação do SESC pela disponibilidade, pela parceria nesse projeto. E agradecer novamente ao Shell e ao Rui pela presença, por compartilhar esse momento com a gente e pelas falas que enriqueceram tanto o nosso debate. Agradecer a vocês que vieram, que participaram, vieram prestigiar o evento. E aí, como eu falei, a gente encerra, né, assim, o ciclo que a gente tinha pensado de 6 sessões, mas a gente vai ter uma sessão especial do Urbanicidades, que vai ocorrer no dia 8 de novembro. E essa sessão especial, ela integra a programação do ENAMPARC, que é o encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Ela vai acontecer, como de costume, às 19h, aqui no SESC, e o filme que a gente vai exibir vai ser Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, de Marcelo Gomes. Então, é isso. Sintam-se convidadíssimos para prestigiar e participar com a gente.
É isso, muito, muito obrigada. Boa noite.